é um assunto muito importante. Quando a gente sai da terapia, da médico, né? consulta com a neuropediatra, a gente sai com o laudo, com um monte de nome de profissionais, né? E sai para a gente também entregar na escola, procurar professor de AE, o AT, né? E sabemos que a escola hoje ela tem a sala multi, né? E muitas crianças só faz a sala multi e vem a ser como um reforço, né? Porque muitas não têm acesso ao SUS, né? O SUS a gente sabe que é precário. Muitas não têm acesso a um plano de saúde. Então, a sala multi é a primeira terapia para criança autista que está lá na ponta, que não consegue o acesso ao SUS. Né? Eu queria perguntar para a senhora, né? O tema seria esse, a sala multi. É só para brincar? Na minha cabeça, antes de estar estudando sobre autismo, eu achava assim, vou deixar meu filho para brincar, fica brincando em casa, né? É aquela coisa, a falta de conhecimento. A gente tem que procurar mesmo. E eu achei importante trazer esse tema, porque é isso que eu falei para a senhora. Muitas crianças que estão lá na ponta, sem acesso à terapia, crianças autistas, a sala multi é o único ambiente que eles têm para se desenvolver. Então, eu queria perguntar para a senhora, a pergunta que eu queria fazer para a senhora é assim, professora, muitas pessoas ainda pensam que a sala multi é só um espaço para brincar. O que realmente acontece lá dentro que pode transformar a vida de alunos autistas? Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão assistindo. Como a Cristiane acabou de falar, a gente achou muito importante fazer essa live para estar falando um pouquinho sobre a sala, sobre atendimento na sala de recurso multifuncional. Porque existem muitos mitos, né? Qual que é a habilidade da professora? O que é feito com esse aluno dentro de sala? Já ouvi muito pais e os próprios alunos mesmo, porque a gente atende tanto o aluno não verbal como o verbal. Então, o aluno que é verbal, ele entra dentro da sala multi, é colorida, é cheia de brinquedos, jogos, terapêuticos. Então, o próprio aluno já entra ali achando que ele vai brincar. Só que a sala multi nunca foi um ambiente para brincar. A sala multi é muito além, né? É um recurso que a gente faz ali intervenções terapêuticas e pedagógicas. Igual você mesmo acabou de falar, Cristiane, que a sala multi vem a ser um recurso muito importante para aqueles pais que não têm condições de pagar uma terapia, pagar uma fono, uma psicóloga, né? Para estar levando esse filho. Demanda muito tempo, demanda dinheiro. E o processo não é rápido, o processo é lento mesmo, porque a gente tem que fazer em cima do tempo da criança. E o que é feito dentro dessa sala, né? Então, o professor de sala de recurso, ele vai focar o quê? Nas intervenções pedagógicas e também a gente vai trabalhar em cima das habilidades que o aluno tem dificuldade. Então, é completamente diferente do que ele já vê dentro de uma sala regular. A gente vai trabalhar o quê? A habilidade social, porque o aluno autista, ele tem dificuldade com interação social. Ele é muito de vínculo, ele é muito de rotina, ele é muito do ambiente familiar. Então, quando um estranho que ele não conhece chega na casa dele, ou ele tem que ir para um lugar que ele não conheça, aquele ambiente, aquela pessoa, ele já se fecha. A maioria se fecha. Porque eles têm sensibilidade de audição também. Então, eles são muito frágeis na questão de barulho. Então, o que a gente vai trabalhar com essa criança dentro da sala? Trabalhar essa sensibilidade auditiva, trabalhar a sensorial também, o tato, porque eles também têm essa dificuldade, né? Do cheiro, do toque. Então, é em cima das habilidades, das dificuldades, nas habilidades que eles têm. Isso não significa que todos os autistas têm as mesmas dificuldades. Não. Cada um é diferente. É o mesmo transtorno? Sim, mas a personalidade é diferente. E o que vai fazer esse autista ser diferente um do outro é a personalidade.
Então, a gente vai trabalhar dentro de sala em cima da habilidade de comunicação também, com materiais, fazendo pareamento de imagens e texto, né? Às vezes eles não falam muito, mas a gente vai trabalhando com imagem, vai trabalhando o espelho também. A gente usa muito o espelho dentro de sala para ele se reconhecer, ele próprio. E a gente vai trabalhar também em cima da habilidade de comunicação para ele entender o que a outra pessoa está querendo dele, está falando para ele, está se comportando referente a ele. E ele também vai saber se expressar, saber se comunicar. Entendeu? Para a pessoa que está ali querendo, às vezes uma criança da mesma idade dele não está entendendo ele, mas quer interagir com ele. Então, a gente trabalha essa questão da habilidade de comunicação dentro da sala. A gente vai ajudar ele a se comunicar melhor dentro de sociedade. Porque, às vezes, até os próprios parentes não entendem. E é muito difícil, e eu acho que não existe o pai e a mãe que não entendem o seu filho. Todos entendem. Mas, assim, pode ter um tio que não entende, que tem dificuldade, uma avó, um primo. Então, é isso que a gente vai trabalhar dentro de sala multi. Também as habilidades de regulação emocional. Se a criança é muito nervosa, a gente vai trabalhar isso com ela, né? Gerando a paciência nela. Tem várias dicas no autismo também que a gente fala, cheira flor, assopra vela, que é quase uma yoga para a criança se regular, se acalmar, não ficar nervoso. Então, tem muitas habilidades que a gente vai trabalhar dentro da sala que não é visto na sala regular. Então, a última coisa e que não existe dentro da sala multi é brincar. Na sala multi não existe aula de reforço, a gente não dá aula de reforço, não é recreação, não é sala do pensamento também. Essa profissional que está dentro da sala multi também, ela tem que ter esse conhecimento, além do curso AEE. Porque o curso AEE só vai dar para ela a parte prática da sala multi e a questão burocrática. Que documento que eu tenho que fazer desse aluno? O que eu tenho que ter em mãos quando os pais quiserem? Eu tenho que ter algo em mãos para me mostrar que esse aluno está sendo atendido. Está sendo feito algo com ele. Então, a UAEE só vai dar isso. Na minha opinião, a professora de sala multi, ela tem que ter além disso, porque ela está trabalhando com uma criança especial. Então, ela tem que saber o que é o autismo. Como que eu vou lidar com essa criança para não entrar em crise? Eu costumo trabalhar com prevenção de crise. Não deixar essa criança entrar em crise. O que eu posso estar fazendo um mapeamento do comportamento dela? Ela tem um brinquedinho que ela gosta em casa? Pode fazer. Porque às vezes na sala multi não tem. E a maioria são apegadas a certos brinquedos, a certos cheiros. Pode trazer. Se é algo que acalma ela, que traz um aconchego familiar, pode trazer. Isso não significa que eu vou deixar de aplicar a interação pedagógica e terapêutica com ela. Não. Mas só que é no tempo dela. Eu que tenho que entrar na cabecinha dela e é no tempo dela. Leve o tempo que precisar, mas é no tempo dela. A gente sempre tem que respeitar o tempo do autista. Professora, muitas vezes a gente tem essa confusão de entender que a sala multi é no contraturno, né? Ou seja, se a criança estuda à tarde, ela vai fazer a sala multi no período da manhã. Eu, como o Gael, fazia a sala multi, hoje ele não está fazendo mais, por opção a angariar mais terapias para ele. Para mim, ele aprendia mais na sala multi. A sala regular, onde ele está atualmente, é mais para ele socializar com as crianças. Porque a professora está ali, ela se desdobra em 21 alunos, acaba ele sobrando. Então, o aprendizado para ele acaba falhando. E aí chega a questão da inclusão. E nesse momento que, no contraturno, a sala multi faz o papel do ensino que deveria ser também sala, né? É isso? A sala multi, realmente, ela vem promover a inclusão.
né, desses alunos, com dificuldade, com transtorno, com deficiência. E a acessibilidade e aprendizagem desses alunos com deficiência também. Só que eu posso estar, nas intervenções pedagógicas, eu vou estar ajudando ele a compreender o lado pedagógico, mas não com os mesmos materiais da sala regular. Com os meus materiais adaptados para ele. Ele não vai ter que sentar ali e fazer uma conta, ter que pensar, igual a sala regular. Ele não vai ter que sentar ali e ter que escrever um texto. Até porque ele não compreende o aluno autista, principalmente o nível 3, que é o Gael, ele não compreende, funciona diferente a cabecinha dele. Para ele, isso é muito difícil. Ele sentar, ter que prestar atenção, parar, pensar, fazer uma conta, ele não... E com os materiais que a gente adapta para ele compreender, com cards, com canetinhas escreve e apaga, com material em MDF, ele consegue entender. Só que também, no nível 3, é difícil também, por causa do nível de transtorno dele. Para ele também os materiais também é difícil, mas não é impossível. É difícil. O processo é mais longo, mas não é impossível. Só que vai demorar mais, você entendeu? Mas o que a gente não tem que ter em mente? A gente não pode desistir. A gente tem que insistir. E tem que ser sempre no mundo dele, no tempo dele, não no meu. Não adianta eu querer enfiar a goela abaixo nele, algo que eu quero que ele aprenda, porque ele não vai aprender, não é assim que funciona a cabecinha dele. Entendeu? Inclusive, eu peguei um aluno no MEB que eu fiquei assim, muito chateada, me impactou muito, porque ele estava no 5º ano, veio fazer a entrevista comigo, no 5º ano, terminando o ensino fundamental. Ele estava analfabeto. Analfabeto. Não é autista. Ele tem uma outra deficiência, porque quem me conhece vai saber quem é. E assim, foi negligenciado todos esses anos. Sendo que poderia ter uma adaptação para ele, ter mandado ele para a sala multi, feito uma adaptação para ele, que estaria alfabetizado se essa adaptação tivesse sido feita no tempo certo. No tempo certo. Entendeu? Então, tem como sim, Cristiane, ele desenvolver pedagogicamente falando, mas tem que usar os materiais corretos para essa evolução acontecer. Não adianta você querer que ele evolua num lugar que ele não está entendendo. Ele é um peixinho fora d'água. Entendeu? Entendi. Então, tudo tem que ser adaptado. É interessante essa questão da adaptação, né? Porque a gente sabe que cada autista é um. Então, os mesmos materiais de um vai ser para outro, vai ser adaptado, né? Porque cada um tem seu nível de desenvolvimento. E aí o suporte, que é o nível 3, que é o suporte, nível 2, suporte, nível 1 de suporte, né? Que vai fazer a demanda direcionada para cada aluno ali. No caso da senhora, né, vai fazer um material adaptado para cada tipo de aluno e cada tipo de suporte. Até o suporte não vai ser o mesmo. 5 alunos de nível 3 de suporte, cada um vai ser trabalhado de um modo, é isso, né? Eu posso até usar um determinado material com os 3. Eu posso até usar. Mas tem alguns que é específico para cada um. Entendeu? Mas eu posso até usar, sim, um material, até porque é adaptado e é um material móvel, que o aluno pode estar monitorando esse material. E é bem mais divertido, mais lúdico, ele se interessa por ser móvel. Então, tem material que é adaptado que eu posso até usar, sim, com todos os níveis. Mas tem outros que não. Ah, não, esse daqui já não é para o nível 2, só para o 3. Aí eu vou reservar só para o nível 3. Dependendo do material. Entendeu? E tem a intervenção terapêutica também, que eu faço na sala multi, e é para equilíbrio. E é uma intervenção terapêutica. Aí tem muitos que falam assim, mas a escola não é clínica. Ok, não é. Só a sala multi,
a gente tem que fazer a intervenção terapêutica. É por isso que tem os materiais lá, que são os mesmos materiais que as psicólogas usam em clínica, que as psicólogas, as terapeutas usam em clínica, a gente tem lá na sala multi. Por quê? Tem os alunos que têm deficiência, dificuldade com o equilíbrio do corpo. Tem as mãozinhas. Então, a gente vai trabalhar com a coordenação motora. Eu vou fazer eles andarem, né, até conseguir andar em cima de bolinhas. Então, tudo isso é intervenção terapêutica. E fora também que a gente trabalha de higiene pessoal e autocuidado. Ainda tem isso ainda. Tudo isso é trabalhado dentro de sala. Então, tem aluno no quinto ano, no quarto ano, que não sabem explicar. Então, na sala multi, a gente orienta isso. A gente orienta tanto os pais, como esses alunos, e como as CAD também. Porque, às vezes, pensam que as CADs, é só para cadeirante, é só para levar aquela criança ali na escola que não consegue fazer sozinho. Não, a CAD vai muito além disso. Boa noite, Cristiane. Cristiane deu boa noite pra gente. Boa noite. Boa noite. O Benjamin também deu boa noite. Boa noite, Benjamin. Elaine, boa noite, Elaine. A Natália Menezes. Boa noite, Natália. Eu fico feliz de vocês estarem aqui, né? Participando, tá? Muito feliz. Professora. A inclusive era CAD, né? Agora está numa clínica. Olha, ela merece. Professora, eu tenho uma segunda pergunta para a senhora, tá? Na prática, qual é o papel da professora AEE dentro da escola? Como esse trabalho muda o dia dos alunos autistas e também da família? A senhora poderia falar o que é a AEE antes de explicar o que é a AEE? Porque muita gente não sabe a sigla, né? AEE. A AEE é atendimento educacional especializado. Isso que significa a sigla AEE. Então, toda profissional, toda professora de sala multi, ela tem que fazer esse curso para poder estar na sala multi. Porque é esse curso de atendimento educacional especializado que vai dar a prática da sala para essa professora. Entendeu? Então, o AEE nos ensina a elaborar um planejamento de atendimento especializado para esse aluno. Especializado para ele. A gente vai fazer um estudo sobre a deficiência, a dificuldade desse aluno, e a gente vai elaborar um plano em cima das dificuldades, das habilidades que ele tem dificuldade para poder trabalhar com ele. E eu costumo explicar para os pais também o significado do AEE quando eu atendo um pai, uma mãe para fazer a entrevista. Eu não atendo só o aluno, eu atendo a família inteira. Porque é muito importante o pai e a mãe, seja a avó ou o avô, porque tem muito avó que cria, né? Eu acho muito importante essa profissional da sala multi ter esse vínculo com os pais. Fazer esses pais participarem da sala multi junto com ela. Eu tenho esse pensamento que os pais não é nosso inimigo. A gente tem que construir uma ponte. A professora de sala multi, a coordenação, a diretora, todos, ao meu ver, todos, tem que construir uma ponte com esses pais, porque é vocês que vão nos ajudar a entender cada vez mais, a conhecer cada vez mais esse aluno. Porque eu não conheço o seu filho mais do que você. Eu não posso chegar em você, eu posso ter 500 diplomas e falar para você, eu conheço o Gael mais do que você. Eu vou estar mentindo. Porque eu nunca vou conhecer o seu filho mais do que você. Ele saiu de você. Você que cuida dele, que educa, que está ali desde os primeiros dentinhos. O que eu tenho que fazer? Puxar você para o meu lado. Criar um vínculo com você para nós duas trabalhar para o desenvolvimento integral dele. Para que ele venha cada vez mais ser independente. Desenvolver as habilidades que ele tem dificuldade. Seja a fala... Porque o Gael é não verbal, né? Sim. Seja fala, seja interação social, você entendeu? Então, a gente vai trabalhar junto para o melhor desenvolvimento dele integral. Então, o AE é isso.
é o atendimento educacional especializado, né? E a sala multi também, as salas de recursos, são um espaço dentro das escolas, né, de educação básica, que está vindo aí com esse recurso para atender essas crianças especiais, que não tem como ir numa terapia particular, né? Então, Uhum. é muito importante essa profissional de sala multi ir muito além do AEE, porque o AEE não faz nenhuma professora ser especialista em autismo. Ela tem que ir além, ela tem que continuar estudando, ela tem que se interessar em estar por dentro do autismo, saber o que é o autismo mesmo, com profundidade, conhecer aquele aluno com profundidade. Não adianta só a prática e não adianta só a teoria. Tem que juntar os dois e puxar a família para perto de nós. Porque é você que vai me ajudar nas terapias com o seu filho. E eu vou te ajudar também em muitas outras coisas, no seu dia a dia, nas dificuldades que ele tem, que é terapêutico, que é pedagógico, eu vou te ajudar nisso também. Então, é um casamento. É um casamento. Não deixa de ser. Exatamente. Porque muitos estão ali, né? E é o único meio deles terem esse aparato até de terapia, é na sala multi. Se Sim. não tiver esse vínculo, até esse abraço com até a família, com a mãe, né? Que sempre é a que está ali de frente, né? Muitas vezes. Hoje os pais também, graças a Deus, estão mais presentes, mas a mãe é unânime, não tem como ser outra pessoa. Tem, Então, às tem. vezes, esse vínculo, né, tem que ter, é importante, né? E é importante essa cumplicidade, esse apoio, né? Que, que a família tem que ter ali em prol daquela criança, Esse né? vínculo é primordial. Esse vínculo é primordial para o bom desenvolvimento integral dessa criança, porque pai e mãe não nasceu para semente. A gente tem que ter isso em mente. Então, a gente tem que criar os nossos filhos dando independência, autonomia para eles, entendeu? Porque, e tudo isso a gente vê na sala multi. E nas terapias aí, quem pode pagar também, entendeu? Mas lá na terapia, na sala multi, o bom é por isso. Porque todos têm acesso. Todos, Uhum. independente se você pode pagar, se não pode. Se você está ali com seu filho na EMEB, já está ali pertinho. Apesar que um MEMEB pode atender alunos de outra MEB também. Às vezes um MEMEB não tem o suficiente, alunos suficiente em quantidade para atender, e a outra está sobrecarregada, cheia de alunos, está sobrando, vamos atender na outra. EMEB, isso também é muito maravilhoso. Uhum. Muito bom, entendeu? Então, Entendi. a gente tem que construir uma ponte, e não achar que, ai, mãe fala demais, pai fala demais, mãe é chata. Eu já fui chamada de chata nas escolas, porque eu sempre fui muito em cima. E olha que minha filha não tem, é normal. E eu já era ligada, já ia em cima. A lá, a Natália está falando, independente de laudo, não é professora. O atendimento é para quem precisa na sala. Entendi. É assim, Natália, tem uma questão nessa questão aí, é assim, prioridade é para os alunos que têm laudo, que são laudados. E a investigação, aí fica aguardando. Tem laudos que têm laudo, já vão ser atendidos, porque é tudo é uma lei que rege o AEE que pede para ter laudo. Então, os que são atendidos têm que ter laudo. A investigação ainda não pode ser atendido. Aí, conseguiu o laudo, já vai para a sala multi ser atendido, mas todos têm que ter o laudo para ser atendido na sala multi. Interessante saber disso, professora. Tem que ter o laudo. Não pode ser Professora, atendido sem laudo. entendi. Foi Entendeu? interessante tocar nesse assunto, interessante esse questionamento da Natália ali, né? Porque muitas vezes tem crianças que a gente sabe que a escola são várias crianças com diversas dificuldades, né? Então tem muitas crianças com outras dificuldades, que às vezes até a mãe fala,
mas tá fazendo ali tal aluno, e por que que meu filho não faz, né? E aí, né, depois a gente vai entrar nesse assunto, né, professora? Sim, sim. Já pro final aí, eu tenho mais uma pergunta para a senhora, para a gente entrar nesse último assunto, né? A terceira pergunta que eu tenho é: quais são os maiores desafios que uma professora de AE enfrenta na sala multi e quais resultados mais emocionantes você já viu acontecer com um aluno autista? Os desafios, vamos ver, os desafios, assim, para mim, assim, quando o último primeiro, o resultado mais emocionante para mim foi esse menininho. Eu peguei, que eu não posso falar a deficiência dele aqui, porque senão todo mundo vai saber quem é. Que estava no 5º ano analfabeto, porque ele tinha também, além da deficiência que ele tem, ele era baixa visão, então ele não enxergava. Como que ele ia estudar numa sala regular se ele não estava enxergando nada? Fala para mim. Eu fui ver ele no 5º ano. E aí eu já percebi isso. Quando ele entrou e ele só ficava querendo massinha, massinha e brincar. E eu falei, não, mas eu colocava os materiais adaptados à frente dele e ele só pegava. Ele só tato, só pegava. Falei, você está enxergando aqui? O que é isso aqui? Qual letra é essa aqui? Ele não estava enxergando. Chamei a mãe dele, chamei o pai dele para conversar. Ele não está enxergando nada, né? Até porque o laudo dele estava bem apagado, eu não conseguia ler direito o laudo, porque eu gosto de estudar o laudo das crianças que eu atendo. Eu gosto de me aprofundar mesmo, realmente, no laudo, para conhecer a deficiência dele com profundidade. E aí o pai e a mãe falaram assim, olha, devido à deficiência dele, ele não pode usar óculos. Óculos não vai resolver para ele. Não tem como ele usar óculos. Tá. Então vamos ver outro recurso. Já indicaram para vocês uma lupa? Se ele não pode usar o óculos, vamos dar uma lupa para ele. Só que lá onde eu estava não tinha nada, não tinha lupa. Eu comprei para me trabalhar com ele. Cristiane, quando eu dei a lupa na mãozinha dele e ele fez assim no caderno, ele ria tanto, que ele começou a ver as cores, os bichinhos que eu mostrava para ele, ele não enxergava. Ele começou a enxergar, ele começou a ver as letras, o alfabeto lúdico, colorido, e tudo assim com bichinho. Ele ria tanto. Você tá vendo agora? Todo eu falei, meu Deus do céu. Agora vê, né? Um olhar de um profissional. Tá de sala regular e não está enxergando nada, e ele está analfabeto. Por que ninguém pensou? Nem a sala... Até arrepiei aqui. Pois. Tão emocionada eu fiquei. Eu chorei dentro, eu virava o rosto para ele não ver, eu não sei se ele enxergar, mas ele gostou tanto da lupa que ele ficava assim com a lupa. Aonde ele olhava, ele estava assim com a lupa. Até para olhar para mim, ele olhava com lupa. Eu falei assim, olha, né, professora? Muito. E você imagina essa mãe, quando eu falei isso para ela, quando eu indiquei a lupa, ela desabou. Ela desabou, ela chorou. Ela falou, meu Deus do céu, 5 anos meu filho sendo negligenciado. Dentro da sala regular, no canto da sala, dando massinha para ele, e só para ele passar o tempo, só entretendo ele ali. Nossa, essa é uma realidade que eu vou deixar para outra live sobre essa inclusão. Essa daí é outro tema que eu quero trabalhar, né? Na frente, sobre essa inclusão. Não precisa ser nós, a sala multi, para ter esse olhar. A professora de sala regular também pode ter esse olhar. Também tem condições de ter esse olhar. Você entendeu? Faltou um pouco de empatia. Faltou um pouco daquele olhar humano para ele, entendeu?
Então, isso me impactou muito, 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 muito mesmo, assim, até hoje, quando eu conto, assim, eu fico tremendo, entendeu? É muito emocionante você ver que ele viu outro mundo que ele não conhecia. Entendeu? Então, mudar uma coisa, vamos adaptar outra, até chegar em algo que ele consiga, não é desistir, não é deixar lá no canto para ele se virar sozinho. A gente não pode desistir. É difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Não é, entendeu? Não é. Falta pessoas mais empáticas, humanas, que queiram acolher as crianças autistas. Então, hoje, a dificuldade de inclusão é essa. As pessoas não querem ter o trabalho de cuidar daquela criança ali, que dá trabalho. Só que, na verdade, aquela criança precisa de uma atenção maior, precisa de um profissional que queira fazer o diferente, é o que a senhora faz. Exatamente, exatamente. Então, assim, hoje a falta de inclusão é isso. O que eu penso é a escola ela é um ambiente inclusivo. Só que quem está lá dentro não quer incluir. Então está sendo esse debate aí. A gente briga pela inclusão, só que quem está lá dentro não quer incluir. E aí chega essa questão, aquela mãe chata, aquela mãe barraqueira, isso eu sei de cor. Aquela mãe briguenta. Só que é assim, enquanto não existir a inclusão de fato, a gente vai estar aqui, unido pelos nossos filhos. A consciência, o amor, né? Enquanto não existir a consciência, o amor, não vai ter inclusão. Porque falar de inclusão é lindo e maravilhoso no papel, na propaganda, no outdoor. Agora, isso tem que funcionar na prática. Na prática, isso tem que funcionar. Porque, pelo que eu percebo, a inclusão vem só dos pais atípicos. Os profissionais, infelizmente, não é a maioria, não são todos que praticam realmente a inclusão. E eu não tenho medo de falar isso. Não tenho, entendeu? Por isso que eu falo para você que a professora de AE, que está ali na sala multi, ela não pode parar só no AE. Ela não pode estacionar só no AE, porque o curso AE não faz ela ser especialista em autismo, em DI, em TOD, em deficiência intelectual, não faz ela virar essa especialista. Então, ela tem que continuar estudando. O que eu vejo sempre, todas as EMEBs, todas, as professoras da sala regular caem de paraquedas na sala multi, faz o curso AE, cai de paraquedas na sala multi, e o que está acontecendo? Traz a mesma modalidade de ensino da sala regular para a sala multi. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Dois contextos completamente diferentes, sala multi e sala regular. Estou cansada de ver dentro de armário da sala multi atividades pedagógicas impressas do Google sendo aplicada para alunos especiais. Isso é inadmissível. Inadmissível. Se lá na sala regular já é difícil para eles com aqueles livros, com estudo maçante, vai funcionar eu trazer essa mesma modalidade do ensino regular para a sala multi? Não vai. Não vai. Entendeu? Então, a professora tem que ter a mente aberta, cair de cabeça no autismo, estudar esse transtorno e se adaptar. E esquecer sala regular, esquecer a modalidade de ensino da sala regular. Porque na sala multi é completamente diferente. Não vai funcionar esses livros normais lá na sala multi, não. Exatamente. E eu posso afirmar para você que está acontecendo isso, porque eu já vi. Tá tremendo a tela? Não, eu estou mexendo aqui, acho que eu queria... vou deixar para outra live eu falar. Realmente, o que a senhora fala é tudo que eu vejo. Só que a gente vai, assim, tentando levar banho-maria, para não causar inamizade com as pessoas, entendeu? Eu vou levando, assim, a banho-maria, conversando, sempre conversando, porque eu acho que, primeiro, o diálogo, né? Esse tema... Conversa e vai... Esse tema tem que ser levantado, porque, sem colocar nomes, mas tem que ser abordado, por quê? Porque muitas crianças estão sofrendo. Muitas.
muitas, entendeu? Não estão querendo mais ir para a escola porque não entendem, não conseguem entender aquele estudo, aquela modalidade, não querem mais ir. Entendeu? E outra coisa, os autistas também têm uma sensibilidade auditiva muito grande. E tem muitos que eu estou vendo, tem mães reclamando para mim que os filhos não querem mais ir, porque a professora da sala regular grita muito. Grita muito o tempo todo. Ela tem que entender que ali dentro da sala dela tem os normais e tem os atípicos, tem os alunos autistas. Então, não precisa gritar. Vai na cadeira do... Isso eu vi na pós de aba, tá? É uma dica lá da minha pós em aba. Vai, a professora de sala regular vai lá até o aluno que está bagunçando, que está gritando, que está fazendo alguma coisa, abaixa na carteira dele, olha no olho dele e fala com ele baixinho, porque o problema não é a sala inteira, às vezes é um, é dois. Então, para evitar com que esse aluno autista não queira mais ir para a sala regular, esse comportamento das profissionais também tem que mudar. Porque é muita gritaria dentro de sala. Muita gritaria, muito barulho. E então, você entendeu? A situação de ser não verbais, muitas vezes, no meu caso, do meu filho é não verbal, acontece as coisas lá, eu não vou saber. Mas a gente sente, né? E é um fato bem nítido quando a criança, mesmo ela não verbal, ela vai demonstrar alguma coisa, algum incômodo, mesmo ela sendo autista. Sim. Então a gente tem que o comportamento dele vai mudar. De ir para a escola, sempre questionar o que está acontecendo. Vocês estão precisando de alguma ajuda para entender alguma coisa? Porque se continuar forçando a criança naquele ambiente que está sendo repulsivo para ela, em vez de ela ali ser um ambiente de inclusão, vai ser um ambiente que ela vai adquirir alguma habilidade, vai regredir tudo, porque é um ambiente que ele não quer ir, que ele está sendo forçado a ir, um ambiente que causa traumas nele. Eu falo porque eu já passei na pele. Hoje, graças a Deus, é uma nova realidade. Mas eu falo com consciência de causa. O Gael, ele apresentou muito, assim, resistência de ir para a escola algum tempo atrás e eu não entendia. Eu só... tem que ir, é assim mesmo, está acostumando, né? Só que depois que eu vi o que realmente estava acontecendo, eu tomei a rédea, verifiquei o que realmente estava impedindo ele de estar continuando na sala, né? Que ele estava sendo colocado num ambiente totalmente fora do contexto, né? Um ambiente que prendia ele de ser ele, restringia ele, fazia a exclusão dele, né? E de fato, ele é uma criança que não fala, mas ele tem sentimento. Não, mas então, não fala, mas o comportamento dele te mostra o que está acontecendo. Ele vai te mostrar o comportamento dele. Né? O corpo todo fala, não é só a boca. O corpo todo fala. Né? Então, se alguma coisa vai estar incomodando ele, ele vai te falar, mas a partir do comportamento dele. O que adianta só querer que o aluno vai, não é só o compromisso de ir. Esse ambiente tem que ser aconchegante para ele, tem que ser inclusão, tem que incluir ele. E essas crianças normais de dentro de sala, a professora tem também que fazer um trabalho de conscientização, falar para elas que elas têm um amiguinho ali que é autista, que é diferente, que é especial. A gente tem que trabalhar isso na cabeça das crianças, para elas também ajudar nesse ambiente que fique favorável para essa criança. A partir do momento que esse ambiente muda, que todos entendem, ele vai pedir para você para ir para a escola. Mas o que eu vejo é o contrário. Está chegando ao ponto que os especiais não querem ir. Chegou uma mãe para mim chorando ontem,
falou, olha, não vou levar o meu filho mais na escola, tá acontecendo isso e isso. Falei, mas eu pedi para ela me explicar o que está acontecendo. Aí ela falou isso, não vou falar aqui, né? Aí eu falei assim, meu Deus, é o aluno que eu atendo mesmo, realmente? Será? Como que é o nome dele completo? Porque comigo, ele não é esse menino. Comigo, ele é outro, completamente diferente. Porque eu falo baixinho, eu sento perto. A sala multi, nessa média que eu estou, ela é longe das outras salas, não tem barulho, é bem silencioso. Ele consegue se concentrar no que eu estou passando para ele. É outra criança, completamente diferente. Os materiais, eles gostam, eles amam os materiais que eu trabalho com eles. Eles querem, teve um aluno que pediu para mim dar uma apostila para ele, de tanto que ele gostou. E até nisso, a localização da sala multi, para construir uma sala multi no MEMEB, até nisso, os responsáveis têm que pensar. Tem que ser construída. A biblioteca não tem que ser num lugar silencioso, não tem que ter silêncio na biblioteca da escola. A sala multi também. Também tem que ser num lugar afastado do barulho, afastado das outras salas, porque senão não dá também para trabalhar com criança especial dentro da sala. Então, era outro menino. Outro menino comigo é diferente. Lá na sala, no horário normal deles, no ensino regular, é outro menino. Então, a gente vai ter que sentar e ver o que está acontecendo para mudar isso, mudar essa realidade. Porque as crianças têm que ter alegria para ir para a escola, tem que ir feliz, tem que querer ir de livre e espontânea vontade. Não adianta você forçar só para cumprir um calendário e a criança está ali sofrendo. Tá chorando, do momento que chega até sair, tá chorando, tá gritando, tá esperneando. Será que está sendo bom esse ambiente para ele? Será? Acho que não. A gente tem que ver o que refletir mesmo, uma questão questionar mesmo, ficar em cima, porque a cobrança, tudo é em cima da família. Sempre a escola está fazendo o seu papel de inclusão. E a mãe liga para cá e liga para cá, ele não está ficando na sala. Tá... Aí você vai questionar, mas o que ele fez hoje? O que a senhora apresentou hoje para ele? Qual foi a atividade que ele fez? Né? Aí não tem resposta, ele não parou sentado. Ele é autista, ele não para sentado. Isso daí é um trabalho que tem que ser feito todo dia, devagarzinho, né? Mas ele corre a sala inteira. Ele corre, ele é autista, ele corre para se regular. Ele não consegue ficar sentado igualzinho outras crianças. Sim, além do jeito dele de aprender. Sim. Só que aí, né, a falta do conhecimento e a gente acaba sofrendo esse julgamento, porque o professor, muitos professores não buscam conhecimento, né? E aí acabam jogando em cima da família. E é isso que acontece, professora. Mas ainda temos um caminho muito longo a trilhar, né? Essa causa do autismo. E eu acredito que hoje, graças a Deus, o conhecimento está aí para todos, né? Buscarem. Basta querer, né, Cristiane? Basta querer. Né? Basta querer. Então, assim, não tem mais como falar, eu não sei o que é autismo. Joga lá no chat GPT, inteligência artificial, ele responde lá tudo. Então, não tem mais como correr, né? O conhecimento está aí para todos. Então, falar que não sabe o que é autismo, né? Mas é assim, a gente como família, né? A gente vai por cima. Porque enquanto eles cobram da gente, a gente está estudando também para saber os deveres dele. Como a gente sabe os nossos deveres de família, a gente estuda também para cobrar o deles, para saber se eles sabem o deles. Sim. Então, assim, essa questão ainda tem muito, como se diz, pano na manga, né? Ainda E eu incentivo os pais a buscarem conhecimento, sim, tá? Porque até médico erra. Todo profissional erra, não tem esse que é perfeito. Se fosse perfeito, não estava mais aqui. Entendeu? Sim. Tem um aluno meu lá mesmo, ele foi diagnosticado com TEA, só que ele não é autista.
A mãe dele veio falar para mim, o meu filho não é autista. A psicóloga lá diagnosticou ele errado. Ele tem só deficiência intelectual moderada. Ele não é autista. Olha para você ver. Então, por isso que os pais têm que buscar conhecimento. E mais do que ninguém, é aquilo que eu falei para você. Não tem como eu conhecer o seu filho mais do que você. Você conhece ele. E você buscando conhecimento, você vai ficar mais profissional, ainda mais profissional do que eu. Entendeu? Então, tem que buscar o conhecimento, sim. Não é porque pai, mãe, não é professor, não é psicólogo, que não vai deixar na mão dos outros tomar conta do seu filho. Não. Tem que buscar conhecimento, sim. Esses dias eu atendi um aluno novo, ele não é autista, ele tem TDAH. E quando ele não toma o remédio, sabe aquele TAS do desenho Pernalonga, o TAS? Sim. Ele faz aquelas voltinhas assim, come tudo que tá perto, ele é assim. A madrasta levou ele para mim, ele tava assim, virado no samurai. Entrou dentro da sala, já foi pra bola de pilates, assim, já rolou em cima da bola. Aí a madrasta ainda me avisou, ó, ele tá que tá hoje, hein? Falei, tá bom. Daqui a pouco você vem buscar. Aí eu tentei, eu falei assim, ó, vem aqui, não vou falar o nome dele. Vem cá, fulano, senta aqui com a tia. Ele tava agitadíssimo. Sentou na mesa, comecei a trabalhar com ele, foi acalmando, fui falando com amor, com jeitinho, baixinho, sentei do lado dele, com carinho, sabe? Mostrando para ele, ensinando. Menina, a madrasta veio para buscar. Ela falou assim, quem que é esse aí? Ela falou, quem que é esse? Eu não conheço esse menino aí, não. Eu te entreguei um guri, eu te entreguei um menino, você me devolve outro? Olha, Bacana, hein, professora? Até de cabeça baixa ele tava assim, ó, de tão calminho que ele tava. Acho que falta um pouco até nas próprias mães, dependendo das mães, é assim, controlar um pouco essa questão de, né? Eu sei que não é fácil, eu sei. Eu sei, eu vivencio a sua vida, eu sei como que você é, eu já atendi o Gael. Mas assim, se você ficar nervosa, vai piorar. Tem mães que elas já têm o temperamento já, né? Aí elas ficam nervosas, grita e fica pior. Fica mil vezes pior. Então, se você chegar baixinho, igual eu vi uma vez seu esposo fazendo com o Gael na sala, pegando no rostinho dele, acalmando ele, né? Ele virou outro. É com carinho, é com amor. Se você for perder a paciência com ele do jeito que ele está, vai piorar. Vai chegar um ponto que você não vai se controlar, o seu filho também não, você não vai ter paz mais. Exatamente. Eu achei incrível. Não, mas é exatamente, é isso mesmo. A gente tem que se controlar, né, para não passar, porque se você for passar, ele já está na crise, e você for ter uma crise junto com ele, não vai ajudar em nada. Não, então você mesmo desencadeia uma crise nele. Às vezes ele nem em crise tá, mas às vezes de repente a gente fica nervosa com alguma coisa e ele te vê ficar nervosa, você desencadeia uma crise nele. Ele já corre pro quarto, ele já se fecha, ele já fica ali. Então a gente tem que olhar. O adulto da questão, né? Ele é criança, a gente tem que colocar muito, tem que pensar muito quando eles estão nessa questão de crise, de birra, né? Falar, a gente é o adulto, a gente tem que agir com sabedoria. Ele ali está demonstrando uma situação de descontrole. A gente não pode também mostrar, a gente tem que ser o adulto da situação. O pai, a mãe que está ali, tem que manter o controle. Sim, eu sei que não é fácil, não é. Não é fácil. Não é fácil. Assim, professora, eu tenho última pergunta para nós finalizarmos a live. Só vou ler ali o que é a Mimim. Live maravilhosa, parabéns para vocês, professora Juscelia, profissional dedicada. Realmente, profissional maravilhosa, professora. Conheço ela, profissional exemplar. Tem outro lá, Cristiane. Eu só tenho a agradecer a professora Juscelia pelo carinho e profissionalismo com o meu Davi e comigo também. Que bom, hein, professora? A senhora viu o reconhecimento? O reconhecimento vem realmente.
Gente, quem está assistindo, ela realmente assim, é uma profissional bem capacitada, humana e muitas vezes assim faz além do papel que deveria fazer. Então, isso daí, profissional assim, é igual ouro. Então, quando a gente encontra, tem que valorizar, tem que elogiar mesmo, porque para que os maus profissionais vejam que ali existe uma profissional bom, né? E eles não cresçam nesse meio, porque a gente sabe como teve esse caso lá daquela professora, né? Que eu não vou entender aqui, mas assim, eu acredito sim nas profissionais bons e nas professoras, até porque eu também sou formada em pedagogia, minha primeira faculdade, já trabalhei como professora também, então eu tenho a raiz ali, né, de professora, então não posso fugir da raia também. Valorizo demais os professores, né, e até eu tô aqui porque teve professores que me ensinaram, né, eu passei por vários professores, então tem que ter essa valorização mesmo. Professora, eu tenho a última pergunta para finalizar. A sala multi pode só aluno autista ou aquele que não é autista pode participar? Então, a resposta é não. A sala multi só pode atender as crianças com transtornos globais do desenvolvimento, autistas, DI, TOD, só com qualquer tipo de deficiência. Os normais, não. Mas não. E tem uma lista também de prioridades. Do português ali, não. É professora de reforço, né? Nada professora de multi. Até porque se a professora da sala multi tivesse que dar uma aula de reforço alfabético para esse aluno da sala regular, ela teria que usar os mesmos materiais pedagógicos da sala regular, que é o que a gente não tem na sala multi. Na sala multi é tudo adaptado. Então, a sala multi não é um lugar para dar reforço escolar. Não é para dar aula. Se a criança precisa de um reforço em matemática, português, interpretação de texto, aí os pais têm que pagar uma professora, porque existe essa profissional específica, né? Uma professora de reforço, para dar esse reforço para a criança, para dar essa ajuda, né? Na sala multi, não existe esse mito. Ah, eu vou levar para lá porque ele vai ajudar na questão alfabética. Não. Lá a gente vai trabalhar só em cima das habilidades que a criança especial tem. Que são todas essas que eu falei para você, né? Que é habilidade de comunicação, habilidade de social, interação social, habilidade de regulação emocional, habilidade de funcionamento diário, habilidade de adaptação. É isso que a gente vai... As emoções, tanto é que tem joguinhos de emoções, quando que fica triste, quando tá bravo, para a criança identificar a expressão facial da outra referente a ela, para ela saber se expressar também. Então, isso que são dificuldades nas habilidades. E as crianças especiais é que têm essas dificuldades, as normais não. Não tem essa dificuldade nas habilidades específicas, mas as crianças especiais têm. Principalmente os autistas, principalmente. E o deficiente intelectual também. Né? Perfeito, professora. Perfeita a finalização da explicação da senhora. Né? Eu agradeço demais, né, ter essa contribuição da senhora, né, sem mais delongas, é uma profissional super capacitada, não tem nem como, né? Por isso eu quis abrir essa primeira live aqui do Instagram, do Fala Mãe Atípica, trazer esse enredo da sala multi, que é a ponta onde muitas crianças autistas estão inseridas lá. Né? Muitas não fazem terapias e acabam se desenvolvendo nesse ambiente, um ambiente de muita importância dentro da escola. Poderia ser um ambiente com mais assim, mais espaço, né, que coubesse atender uma demanda maior, né, porque a gente sabe que tem crianças ainda na lista de espera, né, porque é bem disputado, porque é um ambiente realmente que precisaria ter mais vagas, né, para atender
as crianças autistas que precisam, né? E seria de grande valia, né? Seria interessante, né, Cristiane, só para fechar aqui, seria interessante, dependendo do tamanho da EMEB, né, ter pelo menos, no mínimo, umas 3 salas multi, porque demanda tem muito, toda semana, todo dia tem uma nova pessoa diagnosticada com autismo, tanto adulto como criança, não é só criança. Tem no ensino médio também, né, adolescentes que precisam. Então, dependendo do tamanho da EMEB, no mínimo deveria ter. E tem bastante sala regular. Sala multi também poderia, né, futuramente, crescer também. Fazer, dependendo do tamanho. Se for uma EMEB pequenininha, uma dá. Mas dependendo da EMEB, do tamanho da EMEB, seria importante e inteligente os responsáveis começar a pensar nisso. Porque demanda tem tanto autista na lista de espera, precisando desse atendimento, que igual você falou, é um atendimento gratuito, que a maioria dos pais não tem condições de pagar terapias caras aí, todos os dias, toda semana, para estar levando. E é um recurso assim tão... Se a profissional da sala multi souber aplicar as intervenções terapêuticas, ela vai ajudar e muito a progressão, o desenvolvimento dessa criança especial dentro da sala multi. Tanto, Cristiane, que tem muitos que pararam de fazer terapias pagando particular e ficaram só com a sala multi. Porque já está sendo resultado. Sim, ponto importante que a senhora colocou. O profissional não pode parar só no cursinho AEE, não pode estacionar só nisso. Tem que continuar estudando. Entendeu? Porque, olha, é muito bom para a criança, muito bom. Quando a profissional sabe o que está fazendo e aplica certinho. Entendeu? Vai ajudar muito. E tanto essa criança quanto os familiares também. Porque a gente está ajudando os familiares. Quantas mães de autistas que têm TDAH e acabam aprendendo conosco? Entendeu? Exato. Então a gente acaba ajudando a família inteira, não é só aquela criança que está ali, é a família inteira. Exatamente, professora. É importante isso que a senhora colocou aí, né? Uma questão que vai além do aluno, ele também estende para a família, né? Estende para a família inteira. Essa questão é muito interessante e é um ponto a se pensar futuramente, né, para os próximos governantes, o que estão agora presentes, e aí as famílias se unirem mesmo e cobrar melhor qualidade de ensino, né, e inclusão na prática mesmo, porque sabemos que ainda falta muito para ser uma inclusão, né, de fato para os nossos filhos, né? Se a gente deixasse a demanda, nossa, isso porque a gente fica em cima, né? Mas estamos aí. Enquanto eu falo, enquanto eu respiro, eu não vou arredar o pé pelo meu filho, não. E essa causa aí já está no sangue, não tem como voltar atrás. É duas. Então, daqui para frente, enquanto eu respirar, é essa causa aí que eu vou abraçar. Eu agradeço a senhora, agradeço a todos que participaram. Tá? Eu que agradeço. Eu agradeço muito, viu, professora? Muito essa questão de todo esse enredo, essa importância que a senhora trouxe todo para meu conhecimento, para quem está assistindo e para quem vai assistir. Eu vou ver se eu consigo salvar essa live. Eu não tenho muita familiaridade, né, com o Instagram, estou aprendendo aos poucos, né? Mas é assim mesmo. Tá bom? Eu agradeço demais, agradeço a todos, tá bom? Que participaram aqui com a gente e tiraram um tempinho para também aprender, né? Que é de suma importância. Conhecimento nunca é demais. Verdade, nunca é demais. E tá aí ao alcance de todos. Basta querer. Verdade. Eu que agradeço. Tenha uma ótima noite, bom final de semana. Amei. Estava bastante ansiosa. É a primeira live minha também, não é só a sua. Mas foi muito bom, um bate-papo muito interessante. É assim, de conhecimento mesmo. Quem não sabe como funciona, ficou sabendo.
E quem sabe vem outras, né? Verdade. Vamos parar por aqui. Certeza. Né? Com certeza. Vamos Então, pensar em Deus. temas bons aí para trazer, né, conhecimento para todo mundo. Sim. Tá bom? Então tá. Professora, boa noite. Boa Bom final noite de para semana todos. a todos. A senhora também. Aí Obrigada. vamos falando, tá Vamos bom? falar. Abraço.